Vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 10. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com ele e todos os valentes. Peço à igreja para ler comigo do versículo 8 até o versículo 16, juntos. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Vamos repetir a última frase do verso 14, que diz? Porque o Senhor... Veja no 10:42, por favor. Vamos ler juntos. 10:42. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava com Israel. Então o tema da mensagem dessa manhã é muito simples: quando Deus peleja pelo seu povo. Às vezes nós não entendemos a nossa condição espiritual, e a Bíblia diz que a partir do nosso novo nascimento nós estamos em Cristo. E Paulo usa uma figura que em Efésios capítulo 2, que a graça de Deus nos salva e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a nossa vida, a partir do momento que a gente é convertido,
é uma batalha espiritual. Às vezes a gente fala de batalha espiritual só quando tem que enfrentar o capeta, expulsar um demônio. E a gente não entende, muitas vezes, que a nossa vida inteira é uma batalha espiritual. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus em qualquer lugar. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Nós não saímos e entramos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Nós andamos na presença de Deus. Então a nossa vida é uma batalha espiritual. E aí, à luz desse texto, há momentos que Deus, Ele batalha por nós. Ele assume o comando e batalha por nós. Porque não há em nós o quê? Força, capacidade. Existem alguns exemplos na Bíblia. Você se lembra do texto de Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, quando a federação de nações vieram para destruir Israel, e ele orou, e o Espírito Santo fala com ele: ficai parado, porque nessa batalha vocês não irão batalhar. E diz assim: pois eu pelejarei por vocês. Essa história vai se repetindo na Bíblia. A Bíblia e o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E ele dá graças a Deus, porque Deus sempre nos conduz em triunfo. A Bíblia fala lá, Paulo diz, em Romanos capítulo 8, termina com um cântico de vitória, dizendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós vivemos uma peleja, e uma peleja vitoriosa. É como você assistir um videotape de um jogo que você já ganhou. Agora, à luz desse texto, eu queria tirar 4 lições. Quando é que Deus batalha pelo seu povo? Primeira lição que eu aprendo aqui, nos versos de 1 a 5, é quando os nossos interesses são os interesses de Deus. Porque infelizmente na nossa vida cristã, nós brigamos, nós lutamos para que Deus faça a minha vontade, assim na terra como no céu. A nossa vontade é forte, o nosso querer é forte. Aí você arruma um namorado que não presta e diz: abençoa Deus. Nós queremos impor a nossa vontade para Deus. Aqui é muito interessante porque no capítulo 9, os gibeonitas faziam parte dos inimigos de Deus. E é tão interessante que o capítulo 9 começa justamente todas essas nações se reunindo para atacar Israel, para resistir a Israel. Só que nesse momento os gibeonitas vêm e se aliam a Israel e são abençoados por Israel, e a partir desse momento eles vão fazer parte do povo de Israel. A graça de Deus alcança os gibeonitas, e eles vão ser os rachadores de lenha e os carregadores de água para servir o povo de Deus durante a sua vida. Mas é interessante, veja no capítulo 10 aí, por favor, versículo 4, diz assim: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de... Então presta atenção, se você estiver sempre do lado de Deus, os seus inimigos o quê? Aumentarão. Os seus amigos passam a ser
seus inimigos, ou tratar você como inimigo, a partir do momento que você vai para o lado de Deus. E agora, ao invés de atacar Israel, eles querem atacar a cidade de Gibeão e matar todos os gibeonitas. Só que os homens de Gibeão mandou um recado para Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Versículo 7, lê comigo. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os... Então veja bem, aqui nós temos Josué se juntando com Gibeão para cumprir os propósitos de Deus. Então é uma luta onde o interesse não é pessoal, onde o interesse não é o egoísmo pessoal. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você compra tanta briga, nós compramos, né? A gente enfrenta tanta peleja. Essas pelejas que nós estamos enfrentando, elas são razoáveis, elas são espirituais, ela tem motivação correta. Por que Deus não compra as nossas brigas? Porque muitas vezes Ele não peleja por nós, justamente porque os nossos interesses não são os interesses do reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então chega todo dia um crente aqui: pastor, quando é que vai ficar pronto? Onde é que nós vamos arrumar o dinheiro para construir? Isso não é problema meu, essa peleja não é minha, é sua, é de Deus. Se a igreja é de Deus, se nós estamos aqui pregando o evangelho com fidelidade, Deus vai pelejar por nós. Então coloque isso no seu coração. Quando os nossos interesses são os interesses de Deus, diz Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A bênção do acréscimo vem quando o nosso coração está, em primeiro lugar, focado naquilo que é de Deus. Em segundo lugar, quando é que Deus batalha pelo seu povo? Primeiro, quando os nossos interesses são os interesses do reino. Segundo, Deus batalha pelo seu povo quando batalhamos com o máximo dos nossos recursos. Deus, Ele quer que nós cheguemos ao nosso limite. O nosso limite. Tem muita gente que tem um conceito da soberania de Deus completamente equivocado. Veja no texto, por favor, que os homens de Gibeão tiveram a humildade de buscar ajuda. Diz: nós não damos conta dessa batalha. Quando Josué subiu, ele subiu com quem? Ele, versículo 7, e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Então, nós temos que trabalhar no nosso máximo. Lembra o que Jesus falou para a mulher que quebrou o cântaro lá? Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Nós precisamos aprender isso. Eu tinha um primo que sempre que ia fazer prova, ele dizia: Arival, eu orei. Você orou como? Senhor, multiplica o que eu sei. Eu falei: mas o que é que você sabe? Você estudou? Então é burrice ao quadrado ou ao cubo.
Estou dizendo esse exemplo porque muitas vezes nós não estamos fazendo como deveríamos fazer. Tudo que tiver à mão, faz. Mas faz o quê? Com toda a tua força, com todo o teu coração. Dê o seu máximo. Uma guerra atrás, Josué perdeu essa guerra porque ele mandou só 3.000 soldados. Ele desprezou o inimigo, havia pecado no meio do povo, e ele sofreu uma derrota clamorosa. Então Deus começa a operar na minha vida quando eu chego no meu limite. Às vezes a gente não... Quando Deus foi ressuscitar a Lázaro, ele podia fazer um espetáculo, removendo a pedra e ressuscitando a Lázaro. Mas ele diz para o pessoal: o que vocês podem fazer, vocês vão fazer. Tirai o quê? A pedra. É muito bom nós entendermos isso, porque às vezes a gente quer vitória, mas a gente não quer pagar o preço da vitória. A gente não quer dar o nosso máximo. E Deus não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus batalha para nós quando Ele vê, quando Ele observa que meu coração está ali, que eu estou fazendo tudo o que eu posso. E foi assim que aconteceu. Terceiro princípio: quando é que Deus batalha pelo seu povo? Quando os nossos interesses são do reino de Deus, quando batalhamos com o máximo dos nossos recursos. Mas há um terceiro princípio aqui: Deus batalha por nós quando Ele cumpre as suas promessas na nossa vida, como crente, como povo de Deus. Irmãos, nós somos o povo das promessas. Nós somos o povo da aliança. E Deus trabalha na nossa vida, e através de nós, cumprindo as suas promessas. Um dos questionamentos que o pessoal faz: por que Deus mandou destruir os povos cananeus? Se você observar que Deus mandou matar tudo: mulher, criança, velho, bicho. Ele mesmo é quem mata. Só que isso está acontecendo 600 anos depois que Deus fez aliança com Abraão. Veja lá, por favor, Gênesis, capítulo 15. Diz o texto, a partir do versículo 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor. Então foi-lhe dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitasse, aqui é o Egito, e depois sairão com grandes riquezas. Versículo 15: e tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em toda a velhice. Versículo 16, lê comigo: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? São esses povos que estão sendo destruídos aqui por Josué. Deus deu 600 anos para que eles se arrependessem, mas eles continuavam praticando idolatria, praticando perversão completa, ofendendo a santidade de Deus. Então essa guerra aqui, e essas vitórias, elas cumprem as promessas de Deus. Lê comigo o versículo 8, por favor. 10:8, Josué 10:8. O que diz aí?
Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. 3 lições aqui. Primeiro, uma ordem: não tenha medo. Segundo, uma garantia: eu vou dar eles, ou dar-te-ei, entregarei nas suas mãos. E uma promessa: eles não irão o quê? Resistir. Então veja bem, essa vitória não é uma vitória de Josué, do povo de Deus, é uma vitória que Deus está dando para o povo dele. E ele está fazendo isso porque ele está cumprindo as suas promessas. E se você observar o texto, Josué vai batalhar, versículo 9, Josué lhe sobreveio de repente, veio durante a noite e atacou os exércitos confederados. Mas veja no versículo 10, vamos ler esse versículo, sei que é bom em português, vamos ler aí, o que diz? O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca e Maquedá. Veja os verbos: conturbou, feriu, perseguiu e derrotou. Quem é o sujeito dessas ações? O Senhor. Você toma cuidado. Teve uma tia de Tássia que era perseguida pelo patrão no trabalho, e ela um dia orou para ele morrer. No outro dia o homem morreu. Aí ela ficou: oh meu Deus, será que eu matei o homem? Não, quem matou foi Deus, mas você orou? Tem coisas que nós não vamos vencer. Quem vai vencer é Deus por nós. Está entendendo? Aí você está com uma causa, você tem um inimigo que está lhe perseguindo, você já orou, até para Deus remover, mas parece que aumenta o ataque, aumenta a perseguição. Então Deus vai aqui, olha, Deus é quem é o sujeito da ação. Veja no versículo 11, alguns fugiram, e o que é que Deus fez? Versículo 11, vamos ler juntos? Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada. Você tem dúvida que foi Deus que resolveu o problema ou não? É Deus que resolveu. Josué fez o seu máximo. Josué estava brigando pela motivação certa, pela causa certa. E aqui eu queria que você entendesse que quando Deus peleja por nós, Deus está cumprindo as suas promessas, os seus projetos, os seus planos na minha vida e na sua vida. É muito importante você entender e olhar para a sua vida e dizer assim: foi Deus que fez, foi Deus que deu, foi Deus que resolveu. Porque se você diz, fui eu que fiz, foi eu que resolvi, alguma coisa está errada. Mas por fim, irmãos, Josué vai nos ensinar quando é que Deus batalha pelo seu povo. Primeiro, quando os nossos interesses são os do reino de Deus. Quando batalhamos com o máximo dos nossos recursos, ou chegamos ao limite dos nossos recursos. Terceiro, quando Deus está cumprindo os seus planos, as suas promessas, através da nossa vida. Quarto lugar, quando nós oramos para Deus remover os obstáculos. Veja no versículo 12, nós temos aqui um fato. Esse fato aqui
custou a cabeça de Galileu. Na Idade Média, Galileu diz para os teólogos lá em Florença, na Itália, que a Terra girava no seu próprio eixo. Defendeu o sistema heliocêntrico. Mas baseado nesse texto, diz aí que o Sol o quê? Parou. E nós sabemos que não foi o Sol que parou. Porque o dia e a noite se dão justamente no movimento de rotação. Rotação, você tem o dia, translação, você tem o quê? O ano. Mas nós giramos em torno do próprio eixo. Agora, irmãos, por que ele fez essa oração? Porque Deus tinha dito para ele que naquele dia seria entregue. E aí, não deu tempo de matar todo mundo. Ou seja, aquilo que Deus começa, Deus conclui. Aí diz o texto, versículo 12, o que diz? Então Josué falou ao Senhor. Aqui, antes o Senhor falou a Josué. Agora Josué falando ao Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, ou nas mãos dos filhos de Israel. E ele disse, veja bem, ele faz uma oração audível, na presença de todo o povo. Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Veja que no versículo 13, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Isso aqui, no período de 12 horas, de 12 a 14 horas. O que eu aprendo aqui, irmãos? É que nós, como igreja, nas nossas batalhas espirituais, nós precisamos ter fé e ousadia para orar. Para orar. Nós não sabemos orar como convém, sabemos? Está lá em Romanos capítulo 8. Essa oração, segundo Matthew Henry, ele diz, foi o Senhor que soprou no ouvido de Josué. Ou seja, ele orou aquilo que Deus queria fazer. Nós não sabemos orar como convém, porque nós pedimos e pedimos mal, para atender às nossas paixões. Mas se você está na batalha de Deus, se você está na guerra, se você está na luta espiritual, eu vou chamar você, por favor, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Então, versículo 19. Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? O que Jesus responde? Versículo 20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirá a esse monte, passa daqui para colar. E ele o quê? Nada vos será o quê? Quem está dizendo isso? É Jesus, para os seus discípulos. Por que eles não puderam realizar aquela expulsão do demônio? Porque eles não tiveram fé. E essa casta de demônio não sai com a força humana. Só sai por meio de oração e jejum. Abra sua Bíblia, por favor. E agora eu vou encerrar Marcos capítulo 11. O que Jesus quer falar com esse negócio de monte? Você já pensou nisso?
Você já viu alguém orando para remover monte? Eu nunca vi. Só se tiver chumbado, fora de si. Por que Jesus usa essa figura? Vá lá, por favor, em Marcos, capítulo 11, versículo 22, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será o quê? Assim convosco. Vou contar uma história para vocês, verídica, que aconteceu nos Estados Unidos, de uma fé que remove montanhas. O pastor construiu a igreja, foi inaugurar a igreja, mas a prefeitura não autorizou o funcionamento da igreja, porque tinha um monte do lado e não tinha vaga de estacionamento. O que o pastor fez? Convocou a igreja para uma noite de oração. E qual era o pedido? Que o Senhor nos dê o quê? Vaga de estacionamento. Remove essa montanha. Você não acredita. No outro dia chega um construtor próximo e diz: olha, eu estou precisando fazer um aterro, então eu queria comprar esse monte ou comprar essa área aí que você não está usando. Ele diz: perfeitamente. 6 meses depois, o monte tinha sido removido, recebeu, e a igreja está funcionando lá para quem quiser ver. Irmãos, tem coisas da minha vida, da sua vida, que só Deus pode o quê? Tirar. E tudo aquilo que tenta impedir o avanço do reino de Deus, a igreja tem que orar dizendo: Senhor. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que pela oração da fé não há obstáculos, não há impossíveis, não há nada que não possa ser removido pelo Senhor. Amém? Então nós precisamos ser uma igreja crente. Crente. Vamos ficar de pé, vamos para Josué. Josué capítulo 10. Verso 42. Bem forte, bem bonito. O que é que diz? E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava. Se Deus é por nós, amém. E vamos para cima, e vamos para frente, sem medo, sem receio, sem temor. Ele está conosco. Não há portas fechadas para Ele. Portas fechadas e portas abertas, para Deus é a mesma coisa. Ele é que abre, Ele é que fecha. Ele é que arrebenta os ferrolhos. Ele abre o mar. Ele cessa a tempestade e Ele está conosco. Deus querido, nós queremos nesta manhã colocar diante do Senhor a nossa batalha. E a Tua palavra nos diz, se o Senhor promete que o braço do Senhor estaria conosco, e que o Senhor, presente conosco, o Senhor lutaria as nossas batalhas. Então, Pai, a nossa luta, a nossa batalha é a Tua batalha, é a batalha do Teu reino, é a batalha do Senhor reinar nos corações das pessoas. Pai, olha para cada um aqui, nessa manhã, e dê espírito de vitória, espírito de otimismo, espírito, ó Deus, de encorajamento, de coragem, Senhor, diante das lutas que muitos e todo o Teu povo enfrenta nessa terra. Não permitas, Pai, que o temor, que o medo
venha tomar conta de nós, mas que a alegria do Senhor seja a nossa força. E que o Senhor possa estar conosco, pelejando, e que a gente possa olhar para a nossa vida e ver e reconhecer que foi o Senhor que fez. É o Senhor que está fazendo, e é o Senhor que continuará fazendo. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam tributados a Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.